Oiê! Vamos falar um pouquinho sobre rejuvenescimento facial, essa live. Vamos analisar, né, quais são os pontos que eu posso abordar para que o meu rejuvenescimento tenha, o meu tratamento de rejuvenescimento tenha sucesso, né? Então, vamos falar aqui do rejuvenescimento facial. Eu fiz ontem aí, não sei quem acompanhou, se alguém respondeu, uma enquete para analisar justamente as pessoas que têm resultado no tratamento de rejuvenescimento, quem não tem, quem tem dúvida, e eu percebi que, para minha surpresa, menos pessoas disseram que tem resultado. A grande maioria nessa enquete falou justamente que não tem muito resultado em tratamento facial. Daí comecei a pensar aqui como que a gente poderia abordar, ver o que está acontecendo, quais os pontos que eu tenho que analisar para que o meu tratamento tenha sucesso, por que eu não estou conseguindo esse sucesso no meu procedimento, já que provavelmente a grande maioria tem curso, sabe como tratar, algumas têm equipamentos, né? Mas antes disso eu queria começar com uma frase de um escritor norte-americano que ele falou o seguinte: daqui a 20 anos você ficará mais decepcionado com as coisas que você não fez do que as coisas que você fez. Então, gente, bora fazer algo diferente agora em 2022. Dê certo ou não, eu acho que é um ano para a gente testar grandes coisas e aí justamente entra o nosso rejuvenescimento. Então, assim, esteticamente, eu consigo ter uma grande resposta num rejuvenescimento facial? Consigo sim, trocando ideias com várias profissionais, analisando várias profissionais, a gente consegue ter uma resposta esteticamente, né? O envelhecimento cutâneo, a gente sabe que ele é o quê? Ele é um desgaste fisiológico do meu organismo. Então, conforme vou envelhecendo, eu vou tendo esse desgaste tanto a nível de célula quanto a outros níveis, né? Eu vou tendo esse envelhecimento. E ninguém quer ficar feia, todo mundo quer ficar bonita, nós queremos manter a nossa juventude, né? E esteticamente a gente consegue isso. Eu estou até tratando uma cliente que ela estava assim muito ansiosa em ter uma resposta rápida. Eu falei, olha, não adianta nada você não fazer preenchimento, fazer coisas invasivas, se você não tem uma pele bem cuidada. É importante eu ter uma hidratação, um bom cuidado para conseguir uma boa resposta. O nosso organismo, ele começa a envelhecer quando, gente? Aos 25 anos. Então, o ideal seria a gente começar a tratar já com 25 anos, para quando a gente chegar numa maior idade, a gente não ter tantas marcas, tantas sequelas. Só que, né, a gente deixa, infelizmente, para mexer na pele justamente quando aparecem os primeiros sinais. Eu digo até por mim, que eu antes, né, de ser esteticista, de me formar, eu não me preocupava, e era uma outra geração, a gente não se preocupava muito em usar protetor, um hidratante, achava que nunca ia ficar velha. E quando envelhecemos, o que acontece? Então eu preciso entender o que acontece para saber como que eu vou tratar com sucesso. A minha pele, ela vai ficando mais seca, a minha pele fica fina, eu tenho uma perda da gordura facial, então aquela gordurinha, né, que dá sustentação de bebê, que a gente gosta de apertar aquela bochechinha, falar, ai que bonitinho, né? Conforme a gente vai envelhecendo, eu vou perdendo essa gordurinha, aparecem, né, as rugas, a minha pele tem uma menor produção de colágeno e elastina, eu tenho dificuldade para reter a água.
começam a aparecer as primeiras rugas, os meus olhos vão ficando mais fundos, aparecem as olheiras, aparecem as manchas, né? Então é um quadro bastante complexo, né? Tratar um envelhecimento, né? Promover um rejuvenescimento, retardar todos esses sinais, né? Mas como que eu posso tratar esteticamente, né, todas essas alterações ocasionadas pelo envelhecimento? Então eu digo que a gente tem que se montar em 4 pilares: a expectativa da minha cliente, né, o meu resultado que realmente eu posso promover, eu fazer uma avaliação específica, elaborar o meu procedimento. Então, assim, é muito importante eu analisar qual é a expectativa da minha cliente para o meu procedimento. Às vezes, nós profissionais da saúde, como nós temos um olhar muito clínico, a gente fica preocupado, tem uma mancha, tem não sei o que. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Logo que eu iniciei na estética, veio uma cliente fazer avaliação porque ela estava incomodada com o sulco nasogeniano. E daí eu comecei a falar, olha, tem uma flacidez aqui, tem uma manchinha, sua pálpebra está caída. E o que aconteceu? A cliente acabou não fechando comigo porque eu apresentei para ela mais problemas do que ela estava realmente visualizando. Então, é importante eu saber qual é a expectativa da minha cliente, né? Porém, quando eu for fazer uma avaliação, eu faço a avaliação, eu melhoro todos os aspectos, mas eu não preciso ressaltar esse aspecto para minha cliente, né? Outra coisa importante é eu apresentar a realidade do meu tratamento, eu ter a certeza do que o meu tratamento vai promover naquela pele, né? Hoje em dia, através das divulgações, das redes, da mídia, a gente vê muita profissional prometendo milagres aí, né? Nem profissional, às vezes clínicas. Perca tantos centímetros, fique zero ruga, vai ficar com, né, glúteo empinado, mama, como se fosse fazer o tratamento estético e a gente fosse ter aquela resposta. Óbvio que nós vamos ter uma resposta, porém, cada metabolismo responde de uma maneira, não somos padronizados, né? Então, cada pele vai ter uma reação diferente. Uma vez aconteceu comigo um caso de vir uma pessoa fazer uma avaliação, né? E ela tinha um problema de celulite. E eu falei o que eu ia fazer esteticamente, eu apresentei de maneira muito clara o que eu ia fazer para essa cliente na celulite, e eu vi que ela não gostou. Ela ficou meio triste, achou ruim. Resumindo, ela não fechou o procedimento estético comigo. Foi numa outra profissional que prometeu o que ela queria, só que o que aconteceu? Essa outra profissional não cumpriu com a promessa. Depois de meses, essa cliente voltou e falou assim: Fabiana, sabe por que eu voltei aqui? É óbvio que eu não sabia. Eu falei, por quê, né? Se quando você fechou, veio fazer o procedimento, você não fechou comigo e provavelmente foi em outra clínica, né? Ela me disse o seguinte: eu voltei aqui porque você foi a única que me falou a verdade. Então, a gente perde a cliente num primeiro momento, mas depois a gente tem essa resposta, você fideliza a cliente, e essa cliente, que eu fui muito sincera com o que eu podia fazer, ela foi uma grande divulgadora do meu procedimento. Às vezes a gente faz um procedimento, tem um protocolo legal, mas a gente não consegue passar
isso para a cliente e ela entender o que a gente pode fazer esteticamente. Essa mesma modelo que eu estou tratando aqui do sulco, eu não vou retirar um sulco nasogeniano porque o sulco dela é um sulco profundo. Eu falei que eu conseguia amenizar, eu conseguia diminuir, hidratar aquela pele, mas eliminar jamais eu conseguiria. Outra coisa que eu preciso fazer muito bem feita é a avaliação. Eu acho que a grande dificuldade da gente é fazer uma boa avaliação. Por quê? Porque engloba vários aspectos. Então, primeira coisa que eu tenho que ter na minha ficha de anamnese é ver qual é a expectativa da minha cliente. Entendido essa expectativa, que eu consigo entender, eu vou anotar as alterações que a minha cliente tem. Então, uma coisa é a expectativa dela e outra eu, como profissional, eu consigo avaliar essa expectativa, entender realmente o que eu posso melhorar. Uma coisa que esquecemos é o modo de vida da cliente, né? Então, eu preciso saber, porque é diferente eu tratar uma pele que não sai ao sol, uma pele que a minha cliente hidrata, uma pele de cozinheira, por exemplo, que absorve toda aquela poluição, que fica, né, aquele vapor, uma pessoa que trabalha na rua. Então, em cada uma eu vou ter uma resposta diferente. Nós temos o envelhecimento interno, que é o meu envelhecimento cronológico, minhas células vão envelhecendo, só que esse envelhecimento ele pode ser mudado em função do meu modo de vida. Então, se eu hidrato, se eu higienizo, se eu tenho uma boa qualidade de sono, eu consigo ter uma resposta melhor. Por isso é importante, eu falo que cliente quando deita na maca, né, é um divã, a gente consegue ir pouco a pouco entendendo o modo de vida. Então, se minha cliente não usa protetor solar, se a minha cliente é fumante, se a minha cliente toma muito sol, se a minha cliente é estressada. O estresse, gente, quem já passou, e acredito que todo mundo já passou um pouquinho de estresse, como que a gente fica? A gente fica mole, a gente fica desanimada. Então, isso é refletido na minha pele, a minha pele fica mais flácida. E uma coisa importante que eu percebi, medicamento. Se eu tenho uma cliente que faz medicamento de antidepressivo, antihistamínicos, né, corticoides, eles vão inibir o processo do meu tratamento. Eu tive uma cliente uma vez que eu estava tratando, eu fazia tudo belezinha, ela fazia também aplicava em casa tudo que eu passava para ela e de repente essa cliente não tinha resultado, eu não conseguia entender o porquê eu não tinha o resultado. Precisamente em outras clientes eu tinha um resultado bastante satisfatório e nessa eu não conseguia ter uma resposta. Foi quando eu perguntei para ela se ela tomava um antidepressivo. Ela tomava. Então, quando eu faço uso de alguns medicamentos, a gente percebe que a resposta é diferente. E hoje em dia a gente percebe isso até em tratamentos de adiposidade, então não só em tratamentos faciais, quando a cliente faz uso de algum medicamento e continuamente a gente percebe. Então, eu entendendo esse modo de vida dela, eu entendendo se ela vai cooperar no meu tratamento, se ela usa, né, as coisas corretas, se ela dorme bem, eu sei mais ou menos que resposta que eu vou ter no meu procedimento. Outra coisa importante, é importantíssimo ela utilizar diariamente, né, um cosmético, uns cuidados em casa. Então a gente não pode assumir única e exclusivamente a responsabilidade para ter uma resposta do tratamento facial. Não adianta eu fazer o melhor tratamento estético do mundo se minha cliente
não higieniza a pele corretamente, se minha cliente não faz uso do protetor solar, se ela não faz uso, e quem tem que indicar isso é o profissional, porque eu que avaliei a pele dela, eu sei o que essa pele está precisando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo que muitas profissionais às vezes não gostam de indicar um home care, um cuidado diário, mas quem está vendo a pele dela ali somos nós, a profissional da estética. Uma vez eu avaliei todo esse procedimento, eu fiz a avaliação da expectativa dela, eu entendi o modo de vida dela, né? Eu apresentei a realidade do meu tratamento. Eu vou pensar um pouquinho aqui no que eu posso oferecer para essa minha cliente. Então, assim, em função das alterações cronológicas que eu tenho do envelhecimento, então existem alterações cronológicas. Essas alterações vão acontecer o decorrer da minha vida, que eu não consigo mudar, né? Mas algumas alterações eu consigo amenizar, eu consigo estimular, eu consigo melhorar. Então vamos falar primeiro aqui das que eu não consigo atuar esteticamente. Então, conforme eu vou envelhecendo, a minha absorção óssea. Então, à medida que envelhecemos, a remodelação óssea vai tendo alterações. Então, eu perco o formato. Então, não é só o que eu estou vendo, não é só a minha pele. Eu perco o meu formato ósseo, tanto no volume quanto na forma. E as nossas cavidades também vão alterando. Por isso que os preenchimentos fazem muito sucesso no envelhecimento. Agora a gente tem muitos cosméticos, né? Focados na voluminização, no preenchimento. Por quê? Porque eu esteticamente eu não consigo mexer no volume, no osso, né? Nesse desgaste ósseo que eu tenho conforme eu vou envelhecendo. Outra coisa que eu não consigo, que seria maravilhoso se eu pudesse, é, por exemplo, eu amenizar o meu envelhecimento cronológico. Então, se eu pudesse falar para minhas células, ó, Finha, fica aí nos meus 25 anos que tá perfeito, né? Então, a gente não consegue mexer no envelhecimento cronológico. Então, esteticamente, a gente não consegue atuar a nível do osso e nem a nível do envelhecimento cronológico. Mas sim, eu consigo atuar nas outras alterações que eu tenho, né, do envelhecimento. E quais são essas alterações? Então, uma das coisas que, conforme eu vou envelhecendo, acontece é a menor produção da minha energia mitocondrial. Então, a gente sabe que a nossa mitocôndria é a bateria, é o que dá energia para as células funcionarem. Infelizmente, não é como uma bateria de carro, né? Estragou, a gente vai e troca, né? Então, a gente tem que dar recursos para a minha mitocôndria para que ela funcione adequadamente e todas as células voltem a funcionar. E, esteticamente, a gente tem falado bastante, né, de envelhecimento mitocondrial, a gente está falando bastante disso. Então, o tratamento estético, eu tenho que me preocupar com esse metabolismo celular, como eu vou estimular, né? A respiração celular é um processo que acontece no interior da minha célula. Se eu respiro, né? Eu moro, por exemplo, numa cidade muito poluída, eu uso cigarro, eu tenho aquela poluição do tabaco, né? Eu preciso amenizar isso para que a minha célula não entre naquela inflamação crônica, de um estresse oxidativo.
Como que eu posso tratar isso com ativos? Existem alguns ativos, né? Eu vou falar o nome de alguns aqui, mas não vai dar para a gente, né, falar de todos, é só para vocês terem algumas noções do que tem de novidade em ativo que atue a nível mitocondrial. Então tem o metiopeptide, é um ativo que ele faz uma proteção celular, principalmente na espécie reativas do oxigênio. Então ele estimula ali, ele vai falar, bateria, vamos durar um pouquinho mais. Sabe que nem quando a gente põe aditivo em carro para que o óleo dure um pouquinho mais? Então esse ativo ele vai fazer isso. Outro ativo que a gente tem é o detoxondria, que ele vai dar um equilíbrio para as mitocôndrias, ele vai fazer com que as minhas mitocôndrias funcionem melhor. Outro ativo que também atua a nível de mitocôndria, que a gente já ouviu, vê bastante, é um ativo bem conhecido. Esses outros que eu falei anteriormente são ativos mais novos, é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ele vai melhorar bastante a função mitocondrial. Então, se eu vou tratar um rejuvenescimento apenas com ativo, é importante, um dos passos, não é só esse, eu ter dentro do meu cosmético um ativo que estimule, né, as mitocôndrias para que a minha célula fique toda ativada e essa bateria não arreie, ela fique durando por mais tempo. Isso a nível de ativos. Daí eu comecei a pensar aqui, eu falei, bom, que equipamentos eu posso utilizar que eu também consiga estimular a mitocôndria, né? Já que a mitocôndria é minha energia celular, eu preciso ter alguns equipamentos que me ajudem aí. Quais equipamentos que estimulam a mitocôndria? A gente sabe que a microcorrente, lembram da microcorrente que faz regeneração tecidual, que a microcorrente, né, é o estímulo. Uma vez há muitos anos eu fui num congresso, acho que num dos primeiros congressos que eu participei, e o palestrante, né, ele estava falando sobre eletroterapia. Ele falou que a microcorrente é o bom dia das nossas células. Então, eu aplicar a microcorrente antes de um outro equipamento, antes de uma massagem, antes de qualquer coisa, essa microcorrente vai estimular. É como se falasse para minha célula, Finha, desperta aí, vamos que vamos, fica mais ativa. Então eu estimulo bastante, né, essas mitocôndrias aí. Outro equipamento que a gente tem e poucas pessoas utilizam, né, em sua multifuncionalidade, é a alta frequência, que a alta frequência a grande maioria utiliza apenas em limpeza de pele, porém ela pode ser utilizada muito bem com sucesso no modo de fluxação para estimular as mitocôndrias. Então eu consigo fazer uma oxigenação e estimular essas mitocôndrias. Outro que tem uma estimulação é corrente russa. Então a corrente russa, quando eu aplico a corrente russa, eu também consigo fazer essa estimulação. E o mais atual, o mais moderno de todos agora é a ozonioterapia. Então, não que existam só esses, existem outros equipamentos, mas esses a gente sabe, eu andei lendo, andei estudando, andei praticando aqui e a gente tem uma resposta muito boa, principalmente na pele de fumante. Eu percebi que em pele de fumante, a gente trabalhando tanto com a microcorrente, quanto com a alta frequência, quanto com o ozônio, a gente tem uma resposta bem interessante. Eu não sei se vocês viram aqui no meu feed, que eu postei quando eu teve o curso de ozônio, que eu apliquei o ozônio, né? E o ozônio ficou meu olho inchado, né? Porque
teve uma reação alérgica, foi colocada uma quantidade de gás um pouquinho maior, mas eu percebi que o quê? Que o meu olho clareou bastante, então nós conseguimos, apesar de eu ter tido uma resposta ali no momento não tão satisfatória, né, porque pegou um vasinho, coisas que acontecem, não tem como eu saber onde tem vasinho, né, mas eu consegui clarear bastante, oxigenar esse tecido, então clareou bastante a minha olheira, que eu tenho essa olheira, não é de agora, não é de cansaço, não é de estressada, gente, desde criança, quando eu era pequena, todo mundo perguntava para mim, e você passou maquiagem? Porque era mais escuro a região dos meus olhos, e o ozônio me ajudou bastante. Tem uma pergunta aqui, peraí que eu não consigo falar e ter perguntas. A Helene Duarte perguntou se pode ser feito no mesmo dia o estímulo e a aplicação. Estímulo do que, Eliane? Estímulo, me diz aí, aplicação do que? Estímulo da microcorrente e aplicação de outro procedimento? Pode. Microcorrente e alta frequência, você pode estimular antes de qualquer equipamento. Eu não sei se é essa a pergunta, se não for isso, me dá mais uma luz aí que eu respondo. Então, assim, você pode aplicar... se eu fizer microcorrente antes de um ultrassom, eu posso microcorrente antes de qualquer outro equipamento, alta frequência, eu posso passar, depende de como eu vou trabalhar essa alta frequência. Eu vou trabalhar no método de... Ela falou da aplicação da alta frequência, sabia? Na aplicação da alta frequência, eu vou trabalhar no método de fluxação, então eu vou passar ela deslizando. Também posso aplicar no método direto, né? Que eu fico a uns milímetros da pele, dando aquele faiscamento mais nos sulcos. Então, dá sim para eu aplicar antes. Antes de enzimas, pode, só que antes de enzima eu não vou aplicar no método direto, eu encosto o eletrodo, eu aplico o eletrodo, aquele que a gente usa mesmo na limpeza de pele. Então eu posso aplicar ele, eu esterilizo, eu oxigeno, eu dou um estímulo para minha mitocôndria e depois eu venho com a minha enzima, seja essa enzima injetável com seringa, ou seja ela com a pressurizada, ou seja eu aplicar até com uma ionização ou com uma alta frequência indireta. Então eu posso sim fazer esse pré-estímulo. Resultado excelente. Se eu não for isso, você vai me falando que às vezes fica difícil aqui eu compreender. Então, uma vez que eu estimulei a mitocôndria, belezinha, eu dei os meios para estimular, mas o meu envelhecimento não é só mitocondrial, eu também tenho o envelhecimento, né, do meu fibroblasto. Tristeza, por que ele não fica aqui bonitinho, né, e não despenca nada da minha pele? Então, conforme eu vou envelhecendo, eu tenho a glicação do meu colágeno, né? O que seria essa glicação? Pensa no colágeno como um elastiquinho de cabelo. Então eu vou usando esse elastiquinho, às vezes eu deixo ele em algum lugar, ele vai pegando sujeira, às vezes pega água, né? Eu principalmente tiro o elastiquinho, deixo na pia do banheiro ou no chuveiro ali, ou deixo aqui em cima da mesa, imaginando que essas impurezas que o meu elástico pega e deteriora o meu elástico, vai estragar o meu elástico, às vezes eu deixo ele no sol, né? Seria o quê? Um açúcar que se adere à minha fibra de colágeno elastina. Então, quando um açúcar, por isso, né, gente, eu parei agora, né? Eu tô mais light, eu tô comendo açúcar demerara, né? Tentando tirar o açúcar da minha vida para minha pelinha bonitinha, para o meu colágeno e elastina não se deteriorarem, né? Então, o açúcar, ele quando se adere à fibra, ele vai rompendo e vai glicando, vai deixando essa fibra mais dura, né? Então, o colágeno e a elastina, pensa bem no elastiquinho de cabelo, ele vai
ficando duro, de repente ele não prende mais, que é o que acontece com a nossa pele, é perceptível a flacidez tissular, a gente vê, ela deforma, né? Aqui, né? Vamos pôr um durex. Eu até brinquei aqui antes da live, que eu falei, ó, vou pôr um adesivo aqui, né? Para minha flacidez palpebral não ficar, meu olhinho não ficar tão fechado. Mas existem ativos, se eu for trabalhar colágeno e elastino, quais ativos que eu posso trabalhar? Então existe um ativo bem novo, que a gente fica mais falando em DMAI, por quê? Porque é um ativo que teve um boom, ele permanece, é um ativo excelente, que ele estimula a acetilcolina, vai falar para o meu fibroblasto, neguinho, vamos trabalhar, vamos produzir mais fibras, é um ativo excelente, né? Mas temos ativos novos, então eu tenho Cetiline, que ele é um ativo que tem uma potente ação antiglicante, é como se ele formasse uma barreira ali na minha fibra e falasse, Finho, não vai mais comer açúcar, chega, aqui não vai estragar, essa fibra vai durar por mais tempo, né? Outro ativo que a gente consegue uma resposta muito boa, né, que é uma tecnologia nova, né, associada a peptídeos, que ele vai aumentar a produção do colágeno, é o Matrixil. É complicado esses nomes, né, mas é o Matrixil, ele vai estimular muito essa produção de colágeno. Então, assim, além de eu tratar a minha mitocôndria, eu preciso de ativos também para eu amenizar o meu tratamento facial, que atuem, óbvio, a minha fibra de colágeno e elastina e dê um pouquinho mais de sustentação para a minha pele. Quando eu falo em ativos que deem sustentação, tem uma infinidade. São muitos os ativos, eu falei 2, 3 aqui, mas quando eu for selecionar o cosmético que eu vou aplicar no meu rejuvenescimento, é importante eu analisar que ele tem um estímulo mitocondrial e que ele tem um estímulo do meu fibroblastos. Em equipamentos, quais são os equipamentos que eu estimulo, né, a produção de colágeno e elastina? A coqueluche do momento, o que mais se fala é radiofrequência, né? Então, na enquete que eu perguntei, a grande maioria que me respondeu que tinha resultado em tratamento facial era com radiofrequência. Excelente, eu sou uma pessoa apaixonada por radiofrequência, mas a gente tem outros equipamentos também com resposta bastante positiva no estímulo do fibroblasto. Quais seriam eles? Luz pulsada, o laser, a radiofrequência fracionada, microagulhamento. Para quem está iniciando, gente, alta frequência, dá sim para eu trabalhar num tratamento de rejuvenescimento facial. Eu consigo amenizar bastante trabalhando no modo de fluxação direto e no modo de fluxação indireto para promover esse estímulo do rejuvenescimento. Então, para você que está iniciando na estética, só tem uma alta frequência, dá sim, minha amiga, para trabalhar com a alta frequência no estímulo da produção de colágeno e elastina. Então, aqui, para estimular fibroblasto, o mercado da estética, há diversos aparelhos, eu só preciso saber qual a função e como trabalhar com essa estimulação. Temos o plasma aí também, né? Então, há diversos equipamentos que promovem essa estimulação do fibroblasto, né? Então, ó, falamos em estímulo de fibroblasto, falamos em estímulo mitocondrial. Que outro estímulo não outro estímulo, mas o que eu preciso cuidar também
no meu processo de envelhecimento, né? Então, assim, o fotoenvelhecimento, infelizmente, né, a gente sabe que as radiações ultravioletas, elas promovem efeitos nocivos para a minha pele, né? E o que a gente mais vê é uma hiperpigmentação. Então, quando eu vou envelhecendo, se eu sou adepta, tomo muito sol, além do sol, né, causar todo aquele estresse oxidativo, causar os radicais livres, ainda, né, eu tenho risco de ficar com uma mancha, uma hiperpigmentação. Mas não é só as radiações que promovem a hiperpigmentação na minha pele. Nós não falamos que conforme eu vou envelhecendo, a minha célula vai envelhecendo, né? O meu melanócito também vai envelhecendo e ele começa a funcionar meio tortinho, né? E começa a pigmentar mais a minha pele. E eu posso falar isso, gente. Eu tô entrando aqui na menopausa. Entrando não, já entrei. Na menopausa e percebi que minha pele ficou bem mais manchada. E eu uso protetor solar, eu tenho os cuidados, eu hidrato, mas é o meu melanócito que ele também envelheceu, então ele está soltando mais tintas do que deveria. Para eu tratar o envelhecimento, eu não posso pensar única e exclusivamente só no fibroblasto, eu tenho que pensar também nas manchas, na pigmentação. Bom, eu vou voltar a falar do fotoenvelhecimento. Nós falamos, eu acho que deu, né, até aí foi legal. Nós falamos, né, do envelhecimento mitocondrial, do envelhecimento do fibroblasto, e agora estamos falando do envelhecimento aqui do meu melanócito, né? Como que eu posso tratar isso? Então eu posso tratar com alguns ativos, tá ok? Meu áudio aí, tô linda, maravilhosa. Então eu posso tratar os meus o envelhecimento com ativos. Que ativos que eu tenho? Então eu tenho a vitamina C, a gente fala muito da vitamina C como uma vitamina C clareadora, né? Então ela é clareadora de um geral da pele, ela atua em algumas manchinhas mais leves, mas quando eu tenho uma hiperpigmentação, uma mancha mais forte, um melasma mesmo, eu preciso de algo um pouquinho melhor, algo que fale para o melanócito: Finho, solte menos pigmento. Por quê? Porque a gente atuando a nível de pele, por exemplo, o clareamento, eu não gosto desses clareamentos imediatistas que jogam ácido, eu vou trabalhar mais nível externo, mas eu estou tratando a consequência, mas não estou tratando a causa. Quem que produz essa mancha? É o melanócito. Então, eu adoro os despigmentantes. E quais são os despigmentantes que a gente tem mais modernos aqui, mais atuais, para falar para o melanócito? Fio, vamos dar uma estabilizada, vamos soltar menos pigmento, vamos deixar a pele toda uniforme, toda na mesma cor? Então, quais são esses despigmentantes? Eu tenho o Nolpigmerin, que ele tem duas funções. Além de ele promover um clareamento, ele também vai fagocitar, ele vai comer, né, aquela mancha que já estava formada. Então, ele é mais lento que o ácido, não é que nem o ácido que eu frito a pele, arranco e a mancha clareia. Não, ele vai fagocitar aquela mancha que já está ali. Outro que a gente tem, que é bem conhecido de todo mundo, que é o fator de crescimento, né, o TGP2 peptídeo. Ele vai reduzir a produção. O TGP2 peptídeo, ele fala assim pro melanócito: Fio, você está trabalhando errado, vamos produzir menos? Produz menos pigmento. Então você dá aquela estabilizada, né?
e o ácido dioico, que ele vai reduzir também, vai diminuir a produção de melanina. Então esses ativos são despigmentantes. É importante na pele madura, quando eu vou trabalhar o envelhecimento, também prestar atenção na pigmentação. São 2 tratamentos que eu gosto de trabalhar com despigmentante associado. No rejuvenescimento, então na pele madura, porque a gente sabe que o melanócito começa a ficar doidinho e soltar mais tinta do que deveria, e no tratamento de acne, porque o acne ele também pigmenta a pele. Então eu gosto de introduzir, além de ativos que vão, que nem aqui, a gente vai colocar um ativo para estimular a mitocôndria, um ativo que estimule o fibroblasto, eu também preciso colocar um ativo que vá estabilizar esse melanócito. E fiquei pensando aqui, que equipamentos, né, que eu consigo associar ao meu ativo que eu vou ter uma resposta em clareamento, né? O ozônio é um ativo que a gente consegue fazer isso. Alta frequência também, alta frequência usando no método de fluxação direta, que é aquele que eu fico a uns milímetros da minha pele, eu consigo falar, né? Eu consigo dar uma amenizada no meu clareamento. Bom, equipamentos que eu consigo também estimular esse clareamento aqui, né? Então eu tenho o ozônio, que o ozônio a gente sabe que ele, além de todos os outros benefícios, ele também consegue melhorar, né, o clareamento. Luz pulsada. Luz pulsada é um dos aparelhos onde a gente tem bastante resposta, né, no clareamento de manchas. Alta frequência eu consigo também trabalhar associado a um despigmentante. O plasma eu consigo trabalhar. Daí pensei, qual mais equipamento? Microagulhamento. Microagulhamento há muitas controvérsias, né? Então, o melanócito, ele é muito delicado, ele é muito sensível. Se eu microagulho muito profundamente e eu lesiono, então me escutando de novo? Tá sim, pode ir normal. Tá normal? Se eu lesiono essa pele muito profundamente, eu posso, em vez de eu reverter, falar para o melanócito, eu posso estimular o melanócito a produzir. Então, se eu for trabalhar com a técnica de microagulhamento em melasma, eu vou trabalhar com uma agulha mais superficial, menos repetições, para eu não correr esse risco, né? Então, já abordamos 3 assuntos no meu envelhecimento. Estímulo mitocondrial, o estímulo do fibroblasto, né? A estabilização do meu melanócito. Outra coisa que eu preciso ter muita atenção, muito cuidado durante o meu processo de rejuvenescimento. A pele, conforme ela vai envelhecendo, eu tenho dificuldade para reter a água. Pensem numa plantinha, né? Que eu vou ali enquanto tá a florzinha bonitinha, a florzinha tá crescendo, tá nascendo, belezinha. A hora que a florzinha começa a minguar, né? Que é o que acontece conforme vamos envelhecendo, ela não consegue ter aquela vitalidade e ficar a flor bonita. É o que acontece no meu envelhecimento, que eu vou perdendo a minha capacidade para reter a água, para segurar a água, principalmente quando eu já passei na menopausa. Quando eu entrei na menopausa, além de eu ter essa dificuldade, né, porque a minha célula se envelheceu, eu também tenho dificuldade, né, para reter essa água. Então, eu, além do que eu suo mais ainda, eu começo a transpirar, eu ainda perco mais águas. Você sabe que eu dou uma dica sempre legal para uma cliente
que vêm fazer, principalmente tratamentos mais abrasivos, tipo luz pulsada, plasma, fracionada, onde eu tenho o risco de ter alguma lesão, porque o equipamento é um pouco mais forte. Sabe o que eu falo? Beba água de coco uma semana antes do procedimento. Por quê? Porque se eu tenho uma pele extremamente hidratada, eu posso ter uma intercorrência, só que essa intercorrência vai ser menor. Então, eu hidratando profundamente aquela pele, a minha resposta no meu tratamento vai ser muito melhor. Então, vamos lá. Eu tenho a dificuldade para reter água. Que ativo vai atuar nisso? Que ativo vai hidratar profundamente a minha pele? Gente, é o que está aí, que todo mundo fala. Ácido hialurônico. Não tem como eu estar tratando um rejuvenescimento e eu não ter ácido hialurônico no meu cosmético, no meu procedimento. O ácido hialurônico, ele é uma molécula que ele tem a capacidade de reter água 1000 vezes o tamanho dela. Imagine uma coisinha, uma bexiga que consegue armazenar água. Por isso que o ácido hialurônico ele é injetável, a gente usa em cosmético, a gente usa diariamente, né? Porque ele consegue reter mais água. Ácido hialurônico, o que eu preciso saber? Porque às vezes, né, a indústria cosmética, ela fala assim, o meu produto tem ácido hialurônico, mas eu preciso saber se ele é de baixo peso molecular, se ele é de médio peso molecular ou se alto peso molecular. Então, dependendo do peso molecular do meu ácido hialurônico, ele vai atuar mais a nível de superfície, ele vai atuar mais a nível profundo. Então, o alto peso molecular, ele atua mais a nível de superfície, ele hidrata imediatamente. Então, você passa, fica aquela textura, mas ele está atuando mais a nível externo. Quando a gente fala de médio peso molecular, ele já atua nas camadas, né, superficiais da pele. Então, ele já entra para dentro da minha pele. E quando eu falo de baixo peso molecular, ele chega até lá embaixo, né, até a minha derme, aonde ele vai hidratar mais profundamente. Então, em questão de ativo, o que mais vai hidratar? Então, se eu sei que minha cliente, ou meu cliente, né, o meu paciente, ele trabalha no sol, ele tem um desgaste grande, ele bebe pouca água. Então, no meu procedimento de rejuvenescimento, eu tenho que estar muito esperta com a hidratação, para eu ter outras respostas. A gente sabe, por exemplo, que a radiofrequência, ela só vai ter uma boa resposta na minha flacidez se a minha pele estiver hidratada. Você sabia que se a pele não está devidamente hidratada, eu não consigo às vezes nem chegar na temperatura que é de 41, 40 graus para promover o estímulo do meu fibroblasto. Não sei se aconteceu com algumas de vocês aí, mas às vezes em determinadas pessoas a gente não consegue trabalhar na temperatura ideal da radiofrequência, e daí eu preciso hidratar mais essa pele para eu chegar na radiofrequência. Quebrei a minha chola esses dias aqui, gente, para pensar qual equipamento hidrata a pele. Eu não quero saber de ativo, né? Porque não sei se vocês estão percebendo, eu estou falando de ativo e equipamento em cada afecção, em cada alteração que a minha pele promove. Se vocês souberem, me ajuda aqui, mas eu não consegui pensar num equipamento que ele por si só aporte mais água para minha célula. Não pensei. Lógico que a ionização, sim, mas a ionização vai fazer a permeação do ativo. Alta frequência indireta vai fazer a permeação do ativo. Mas um equipamento que ele estimule a hidratação, não conheço. Se alguém souber e puder me dar uma dica, olha que eu pesquisei, eu olhei. Então, assim,
Quando a gente fala de hidratar uma pele, eu só tenho, quer dizer, existem outros ativos que hidratam, mas o mais conhecido é o ácido hialurônico, e o ideal é pedir para a cliente, né, beber mais água, se possível água de coco, que a gente sabe que hidrata bastante. Se a cliente, uma dica bem legal, se a cliente está entrando na menopausa, está numa pele mais madura, é ideal eu esborrifar o tempo inteiro água termal, água micelar. Por quê? Porque vai promover essa hidratação externamente. Eu consigo hidratar essa pele. Tá? Então, toda vez que a cliente sentir aquele repuxado, aquele calor, aquela coisa, eu posso hidratar com essa água termal. Tá? Então, assim, em questão de equipamento, o único que eu li alguma coisa é sobre o LED âmbar e o LED azul, que eles estimulam a hidratação, mas não consegui pensar em outro equipamento. Deixa eu recapitular. Eu perco, quando eu tenho envelhecimento, a capacidade de reter água na minha célula. Outra coisa que acontece quando eu vou envelhecendo é aquela gordurinha facial, aquela gordurinha de sustentação, né? Por isso que os preenchimentos hoje em dia dão de moda, porque a gente vai ficando flácida, põe uma gordurinha aqui, olha que bela que eu fico, né? Mas temos agora alguns ativos que vieram, graças a Deus, com bastante resposta na voluminização, no preenchimento daquela gordura. Então agora a gente ouve falar de voluminizador e isso dá um resultado bem legal. O ácido hialurônico, que a gente falou que ele promove hidratação, ele também, dependendo do ácido hialurônico, ele auxilia na voluminização. Mas em cosmético eu também consigo, com ácido hialurônico, ter essa voluminização. Quais são, né, os ativos? E o pior é assim, eu perco aquela gordura facial, né? Eu acabo perdendo todo a pele, todos os tecidos que estão ali, vai perdendo o suporte, a base, né? E vai caindo. Vocês sabem o que aconteceu comigo, né? Eu já imaginava, mas eu falei, agora eu vou fazer. Eu fiz um tratamento de celulite com alta frequência. Gente, eu tive uma resposta mas muito bacana da celulite com alta frequência. Só que o que aconteceu? A foto de antes e depois não ficou legal. Por que não ficou legal? Porque a pele caiu, teve a flacidez ali, né? Então, eu tive a resposta. Quando eu perco o meu volume, por que eu tô falando isso? Que quando eu perco o meu volume, a pele cede. Por isso que eu tenho que trabalhar junto à pele. Eu não posso esquecer de um tratamento, de tratar a pele, porque a pele, ela vai cair. Eu digo assim, eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam, eu sou gordinha, mas não tenho flacidez. Então emagreça, eu quero ver se você tem flacidez ou não. Porque a pele, né, pensa que é como um saco de arroz. O arroz está cheio, a minha gordurinha está ali dentro do saco de arroz, né? Tá tudo bonitinho. Conforme eu vou tirando o arroz, o saquinho fica de pé? Não, né, gente? Então vai depender muito da minha flacidez. Mas esses ativos voluminizadores que vieram para fazer o preenchimento, vieram para fazer a diferença no meu tratamento estético, né? Estão dando muito resultado. Adianta eu só aplicar, gente, na minha cabine? Não. Se a minha cliente não utilizar diariamente em casa, a minha resposta vai ser menor. Então, quais são os ativos? Eu falei isso, se eu fosse falar de ativo, a gente ia ficar aqui falando de 500 ativos. Então, alguns ativos que a gente está tendo resposta muito boa, e não sei se vocês estão percebendo que eu não estou falando de marca, eu estou falando de ativos,
O Neodermil, vocês já ouviram falar? Várias linhas de cosméticos trabalham com o Neodermil, que ele vai fazer um preenchimento, um preenchedor sem precisar injetar. Tem um outro que é SW7, que ele tem um forte efeito regenerativo das rugas. Então a gente trabalha esse ativo. Com o que eu vou trabalhar? Com o que você tem. Se você tem alta frequência, trabalha com alta frequência. Se você tem ionizador, você vai trabalhar com o ativo, com o equipamento que você tem. E um ativo que ele tem ácido hialurônico vetorizado em silício orgânico, né, é o epidermosil. A gente tem que falar devagar porque eu falo muito rápido e embaralho. É o epidermosil, ele faz esse preenchimento muito legal, né? Equipamentos que fazem preenchimento, o equipamento por si só, eu não conheço nenhum equipamento que devolva a adiposidade ali, aquela gordurinha de sustentação. Eu não consigo ver qual equipamento que faz isso. Agora, eu tenho equipamentos que eles fazem com que esses ativos voluminizadores permeiem mais, como é o caso da intraderma pressurizada, como é o caso de ionização, né? Corrente russa. A corrente russa, ela vai estimular a musculatura que vai aumentar e vai dar aquele estímulo ali. Porém, ele não reestabelece, né, a minha gordurinha de sustentação. Radiofrequência é a mesma coisa, eu estimulo a pele, mas eu não tenho uma resposta na gordura de sustentação. Então, enfim, só assim para a gente dar uma finalizada depois de tantas idas e voltas desse bendito celular, né? Então, um tratamento estético para que eu tenha uma resposta interessante no rejuvenescimento facial, seja associado a um equipamento ou não, começa primeiro por eu entender a expectativa da minha cliente, para eu saber se o meu tratamento ele vai dar uma resposta, né, que ela está esperando. E eu tenho que ter ou ativos ou equipamentos que hidratem, equipamentos que promovam o estímulo do fibroblasto, ativos que façam essa voluminização e ativos que atuem a nível mitocondrial. Se eu não tiver todo esse contexto, eu não trabalho adequadamente no rejuvenescimento. Eu preciso dessa complexidade para eu conseguir trabalhar para eu ter uma resposta ideal no meu rejuvenescimento. Então é muito importante, que nem eu digo, eu ter a expectativa da cliente associado à realidade do meu tratamento. Eu falar para minha cliente o que realmente eu vou conseguir e principalmente fazer uma avaliação adequada. Porque se eu vejo que minha cliente tem uma manchinha e eu só trabalho, digamos, flacidez, eu melhoro a flacidez. Ela às vezes não viu aquela manchinha, ela vai falar, nossa, eu fui lá na moça, ela tratou a minha flacidez, porém me deixou manchada. Então assim, a gente tem que ser um tratamento multidisciplinar, né, multifuncional, que atue em todas as fases do envelhecimento. Então eu preciso atuar a nível mitocondrial, eu preciso trabalhar a nível de fibroblastos, eu preciso trabalhar a nível de voluminização e a nível de hidratação. E outra coisa que eu preciso trabalhar, que esse eu acho o mais difícil, é pegar a parceria da cliente. A cliente tem que entender a importância dela no tratamento, a importância dela aplicar o que eu estou indicando, eu profissional da estética, eu profissional que entendo do procedimento,
eu vou indicar o que é importante para a pele dela. Fazendo todas essas associações, com certeza eu vou ter uma resposta melhor no meu tratamento de envelhecimento. Às vezes a gente está focando só num ponto, esquecendo de toda a outra complexidade que envolve o tratamento, porque ao final a gente tratar uma coisa que faz parte da gente, né, que o envelhecimento ele é biológico, não tem como eu falar para minha célula parar de envelhecer, mas eu consigo amenizar se eu dou mais equilíbrio para minhas células. Bom, meninas, meninos, agradeço a presença de todos aí. Vou estar esse ano de 2022, estou com a corda toda, vou estar fazendo live toda semana. Eu acho que esse horário é um horário interessante. Se vocês gostaram, me falem aí, me dá um feedback. Se vocês têm uma sugestão de outros horários, mas este ano eu quero fazer lives não só de tratamentos estéticos, mas sim de como a gente pode crescer juntas, como eu posso controlar, como eu posso precificar. Então eu quero tratar mais a nível global, né? Não só do procedimento, mas como juntas podemos crescer a nível de gestão também. Então me aguardem que estou com a corda toda. Parece que eu não for ver mais um feliz Natal abençoado, né? Que a gente realmente entre nesse Natal, que a gente consiga, né, renascer, que é isso que dá, renascer depois de toda essa pandemia, desses anos, né, que cada um tem sua história, perda, sofrimento, batalhas, que a gente consiga renascer e que 2022 seja muito abençoado para nós todas. Contem comigo no que eu puder ajudar, né? Vamos fazer essa troca de experiências aí em 2022. Um Feliz Natal e um ano novo melhor a todas. Beijão, meninas. Até mais. Obrigada por me aguentarem aqui.